A Poética de Aristóteles. Capítulo 6. Definição de tragédia. Partes ou elementos essenciais. Da imitação em hexâmetros e da comédia trataremos depois. Agora vamos falar da tragédia, dando da sua essência a definição que resulta de quanto precedentemente dissemos. É, pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. Digo ornamentada a linguagem que tem ritmo, harmonia e canto, e o devir-se separadamente de cada uma das espécies de ornamentos significa que algumas partes da tragédia adotam só o verso, outras também o canto. Como esta imitação é executada por atores, em primeiro lugar, o espetáculo cênico há de ser necessariamente uma das partes da tragédia, e depois a melopeia e a elocução, pois estes são os meios pelos quais os atores efetuam a imitação. Por elocução, entendo a mesma composição métrica e por melopeia, aquilo cujo efeito a todos é manifesto. E como a tragédia é a imitação de uma ação e se executa mediante personagens que agem e que diversamente se apresentam conforme o próprio caráter e pensamento, porque é segundo estas diferenças de caráter e pensamento que nós qualificamos as ações, daí vem por consequência o serem duas as causas naturais que determinam as ações, pensamento e caráter. E, nas ações assim determinadas, tem origem a boa ou má fortuna dos homens. Ora, o mito é imitação de ações, e por mito entendo a composição dos atos, por caráter, o que nos faz dizer das personagens que elas têm tal ou tal qualidade, e, por pensamento, tudo quanto digam as personagens para demonstrar o que quer que seja ou para manifestar sua decisão. É, portanto, necessário que sejam 6 as partes da tragédia que constituam a sua qualidade, designadamente mito, caráter, elocução, pensamento, espetáculo e melopeia. De sorte que quanto aos meios com que se imita são 2, quanto ao modo por que se imita é uma só, e quanto aos objetos que se imitam são 3, e além dessas partes não há mais nenhuma. Pode dizer-se que, de todos estes elementos, não poucos poetas se serviram. Com efeito, todas as tragédias comportam espetáculo, caracteres, mito, melopeia, elocução e pensamento. Porém, o elemento mais importante é a trama dos fatos, pois a tragédia não é imitação de homens, mas de ações e de vida, de felicidade e infelicidade. Mas felicidade ou infelicidade reside na ação, e a própria finalidade da vida é uma ação, mas não qualidade. Ora, os homens possuem tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, mas são bem ou mal aventurados pelas ações que praticam. Daqui se segue que, na tragédia, não agem as personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações. Por isso, as ações e o mito constituem a finalidade da tragédia, e a finalidade é de tudo o que mais importa. Sem ação, não poderia haver tragédia, mas poderia havê-la sem caracteres. As tragédias da maior parte dos modernos não têm caracteres, e, em geral, há muitos poetas desta espécie. Porém, entre os pintores, assim é Zeuxis comparado com Polignoto, porque Polignoto é excelente pintor de caracteres e a pintura de Zeuxis não apresenta caráter nenhum. Se, por conseguinte, alguém ordenar discursos em que se exprimam caracteres, por bem executados que sejam os pensamentos e as elocuções, nem por isso haverá logrado o efeito trágico. Muito melhor o conseguirá a tragédia que mais parcimoniosamente usar desses meios,
tendo, no entanto, o mito ou a trama dos fatos. Ajuntemos a isto que os principais meios por que a tragédia move os ânimos também fazem parte do mito. Refiro-me às peripécias e reconhecimentos. Outro sinal da superioridade do mito se mostra em que os principiantes melhores efeitos conseguem em elocuções e caracteres do que no entrecho das ações. É o que se nota em quase todos os poetas antigos. Portanto, o mito é o princípio e como que a alma da tragédia, só que depois vêm os caracteres. Algo semelhante se verifica na pintura. Se alguém aplicasse confusamente as mais belas cores, a sua obra não nos comprazeria tanto, como se apenas houvesse esboçado uma figura em branco. A tragédia é, por consequente, imitação de uma ação e, através dela, principalmente imitação de agentes. Terceiro elemento da tragédia é o pensamento. Consiste em poder dizer sobre qual assunto o que lhe é inerente e a esse convém. Na eloquência, o pensamento é regulado pela política e pela oratória. Efetivamente, nos antigos poetas, os personagens falavam a linguagem do cidadão, e nos modernos falam a do orador. Caráter é o que revela certa decisão, ou, em caso de dúvida, o fim preferido ou evitado. Por isso, não tem caráter os discursos do indivíduo em que, de qualquer modo, se não revele o fim para que tende ou o qual repele. Pensamento é aquilo em que a pessoa demonstra que algo é ou não é, ou enuncia uma sentença geral. Quarto, entre os elementos literários é a elocução. Como disse, denomino elocução o enunciado dos pensamentos por meio das palavras, enunciado este que tem a mesma efetividade em verso ou em prosa. Das restantes partes, a melopeia é o principal ornamento. Quanto ao espetáculo cênico, de certo que é o mais emocionante, mas também é o menos artístico e menos próprio da poesia. Na verdade, mesmo sem representação e sem atores, pode a tragédia manifestar seus efeitos. Além disso, a realização de um bom espetáculo mais depende do cenógrafo que do poeta.